Gente, eu fico nervosa toda vez que eu tenho que falar de um dos advogados. Afinal de contas, tem sempre um precedente, uma jurisprudência, um juridiquês qualquer para arrumar uma causa e a gente tem que ter um do nosso lado. Mas saibam, se precisar, podem contar com o melhor advogado empresarial. Já me deu várias aulas, consultorias e me ajudou muito. Gente boa, mas tem um grande defeito: é corintiano. E apesar de já ter visitado vários lugares legais, teve a coragem de me dizer que um dos mais marcantes para ele foi aquela arenazinha lá. Esse cara, essa cara de certinho aí, pagou um gorila, não foi um mico não, gente. Ao apagar a luz da sala de aula, tentando sair a francesa para ir pro bar. Bar cancelado, né, doutor, depois dessa. Mas quando for fazer isso, me chama que a Pro te explica como faz. Casado com a Patrícia, já expliquei da outra vez, né, que ela casou porque foi sucumbida pela adrenalina de um salto de paraquedas. Mas paizão da Isabela e do Arthur também tem que educar a Nick. LGPD em 5 minutos, só com ele mesmo. Sucesso, doutor, e excelente apresentação. Obrigado, Ju. Sempre uma ótima pré-apresentação aí. Muito obrigado, muito bacana. Bom, vamos lá, gente. Já estou com o controle aqui. Isso, dá sequência aí. Legal. É um desafio falar de LGPD em 5 minutos, mas eu quero dar linhas gerais para vocês, para a gente poder conversar e pelo menos entender do que a gente está falando, né? O escritório Avidal e Tomás foi fundado em ano de 2010 e a gente trabalha na área empresarial, civil e trabalhista. Tá? Somos formados pela doutora Patrícia, que hoje nos apresenta aí, está aqui com a gente, obrigado, minha sócia na vida, no escritório e tudo mais, e também por mim. Né, hoje estamos em 2 advogados, mas a gente está com a equipe aí reduzida por conta da pandemia. Então o que é LGPD? Vamos direto ao ponto. A LGPD é uma lei que ela vai substituir o Marco Civil da Internet, já substituiu. Ela entrou em vigor em agosto de 2020 e em relação às multas, agora em agosto de 2021. Tá? Ela estabelece conceito e aponta novas formas de relacionamento entre as pessoas e com os dados. Né? Todas as empresas têm que se adequar. E ela vai ser o novo Código de Defesa do Consumidor dos dados pessoais. Por quê? Porque ela vai se aplicar aos consumidores e ela vai ter uma fiscalização também pulverizada, como é a do Código de Defesa do Consumidor. Resumidamente para vocês, o que são dados pessoais? Dados pessoais são aqueles dados básicos que toda pessoa tem e fornece às empresas para identificá-las. Então, nome, RG, CPF, endereço, esses são os dados pessoais. Tá? E os dados pessoais sensíveis são aqueles dados pelos quais você consegue separar as pessoas em pequenos grupos. Por exemplo, origem racial, convicção religiosa, opinião política, qualquer organização de caráter religioso, filosófico ou político. Então, você separa essas pessoas em pequenos grupos. Isso pode ser relevante para a empresa ou não. Pensem na quantidade de dados que vocês fornecem, por exemplo, para o Facebook ou para as redes sociais. Através desses dados, todo o sistema de comercial, de empresa, de marketing é relacionado diretamente para você. É aquela história, você abre um vídeo no Facebook e pergunta, como é que ele sabe que eu sou advogado? Como é que ele sabe que eu tenho essa profissão? Bom, quais são os princípios básicos e por que as pessoas, por que as empresas precisam dos dados? E como que elas têm que se adaptar? Basicamente, a adequação se faz com o livre consentimento do titular. Essas são todas as hipóteses pelas quais a empresa pode usar de dados pessoais das pessoas, né, pessoais e pessoais sensíveis, mas basicamente eu dei um destaque aqui ao livre consentimento, né, a pessoa tem que assinar um termo dizendo que ela dá um consentimento para aquele dado, e quando é necessário para atender interesses legítimos. Interesse legítimo é o cumprimento de um contrato, não faz sentido você querer fechar um contrato de locação e não querer fornecer seus dados pessoais. Né? Então, o interesse legítimo e o livre consentimento são os dois mais importantes. Né? E, bom, multas, né, ainda não foram totalmente regulamentadas, mas já estão em vigor. O que eu acho mais complicado aqui das sanções não são nem as multas, porque, como dizia minha mãe, tudo que o dinheiro paga é barato. Né? O problema maior aqui é a suspensão parcial ou total de exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados ou funcionamento do banco de dados.
pensem vocês, a empresa de vocês proibida de usar banco de dados de clientes. Isso é praticamente impossível e torna o negócio impossível, inviabiliza o negócio hoje de qualquer pessoa. É muito pior do que tomar uma multa, na minha opinião. Bom, e como é que a gente faz a adequação? Nessas formas, os documentos têm que ser adequados, as pessoas têm que entender da LGPD, têm que ter cargos novos dentro da organização. A tecnologia, os backups, eu sempre peço para as pessoas fazerem backups frequentes, físicos, né? Backups em HDs externos, para evitar a Magazine Luiza, não. A Marisa, essa semana, teve um problema relacionado a isso, né, de spyware, e utilizar sempre os bancos de dados dentro da lei e responder o consumidor sempre que ele pede. Bom, é isso, gente. Eu fiz em 4 minutos e 30 minutos 30 segundos aqui na minha contagem. Estou à disposição caso alguém tenha alguma pergunta. O caso é espinhoso e se vocês tiverem alguma outra dúvida mais direta, podem fazer 1 a 1 comigo também, que eu estou à disposição. Primeiro, doutor,